5, né? Mas para nós, dia 9. Um ano estranho que a gente nem precisa ficar falando muito sobre ele, porque está todo mundo cansado de falar de pandemia, né? Porque a gente só quer falar e torcer que isso acabe e a gente possa voltar para o campus o quanto antes. Eu sou dos otimistas, que eu acho que não demora muito, pelo menos para a gente voltar aos poucos. Não digo 100%, isso vai demorar. Mas aos poucos, pelo menos a gente poder pisar os pés lá no campus e matar a saudade, eu acho que já vai ajudar bastante. Vamos às apresentações, né? Primeira coisa, eu acho que só me conhece aí quem foi meu aluno no passado, que são poucos, e a Cristina a gente se conhece do projeto, né? Mas também só virtualmente. Então, dá para dizer que grande maioria a gente não se conhece nada, ou quase nada. Meu nome é Fábio, meu nome é comprido, Fábio José Rodrigues Pinheiro, fica mais fácil só de falar como Fábio Pinheiro. Senão, fica até difícil de lembrar o nome. Então, professor Fábio Pinheiro, eu entrei no Campus Videira desde o primeiro dia que o campus existe, lá em 1º de fevereiro de 2010. Então, fiz 11 anos já de campus, consequentemente 11 anos em Videira. Não sou videirense, como o sotaque entrega. Sou nascido baiano, sul da Bahia, Vitória da Conquista, mas criado em Alagoas, Maceió, onde moram meus pais, onde eu morava antes de vir para cá. Antes de vir para Santa Catarina. Em Santa Catarina eu moro desde 2003, quando eu fui para Floripa estudar, e fiquei lá e depois vim para cá. Então já tem bastante tempo. E Videira, firmei e constituí família, fiquei por aqui e devo ficar por um bom tempo. Sou da área da computação, né? Pela disciplina vocês já deduziram isso, formado em ciência da computação, fiz mestrado ali em Floripa e gosto bastante da área de programação. Então, sou muito grato por essa nossa disciplina, que é bem divertida. Espero aí que todo mundo goste de programar, como geralmente acontece, né? Um ou outro que não gosta muito, mas acaba se encantando. No geral, todo mundo gosta, sim. Eu não vou fazer isso com vocês, vocês se apresentarem um a um, que eu sei que ninguém gosta disso, né? Eu não gostava. Imagino que vocês não gostem também. Infelizmente, a gente, né, talvez leve um tempo para se conhecer. Torço para que a gente se conheça, né? Senão vai ser um ano todo remoto, mas não, a gente vai se conhecer sim. Mas eu já tenho um pedido de início, que é pedido, tá? Só para realmente a gente, em algum momento, se eu cruzar por vocês na rua, poder cumprimentar e reconhecer. Muitos não têm foto aqui no usuário do e-mail, né? Ou não tem nada, ou tem um Ronaldinho Gaúcho, né, Felipe? Ou tem um cachorrinho aí da Isabelle, ou o Matheus, que tá, mas não tá, só dá para ver o óculos. Tem o Thiago, que é o Vladimir Putin. Então, quem quiser, de novo, né, só sugestão. Quem quiser colocar foto para que a gente possa se reconhecer quando se cruzar na rua, legal, porque assim eu não passo de chato. O professor nem falou comigo, passou por mim no mercado e não cumprimentou. Disse, não, mano, eu não dou aula para você, eu dou aula pro Putin ou pro Ronaldinho Gaúcho. Brincadeiras à parte, seria legal poder vê-los. Não vou cobrar que abram câmera, eu gostaria, né, pelo menos quando vocês forem participar, tirar dúvida na aula, que falem por áudio e por câmera, porque o chat eu não fico acompanhando, né? A gente vai estar programando, vou estar mostrando slide, então o chat eu não vejo. Então preciso que vocês falem por áudio e quando der a câmera, né? Para a gente se ver, eu vê-los e por aí vai. Sei que ninguém gosta muito, então não vou insistir nisso, mas o áudio é essencial, porque no chat a gente acaba perdendo alguma coisa. Beleza? Então fiquem à vontade sempre para deixar a câmera. Eu vou deixar a câmera para vocês me verem, saber que eu estou aqui, falarem comigo na rua, por mais que se assustem com a minha cara. Mas não tem problema. Me interrompam a qualquer momento, perguntem, falem, sugiram, critiquem.
né? Eu gosto de aula conversada. Entre nós, claro, né? Dentro do assunto, não em paralelo. Mas eu gosto bastante que vocês participem e se envolvam na aula. Hoje, primeiro dia, vamos pegar leve, né? Vamos começar, vamos se conhecer, como a gente já está fazendo, mas principalmente mostrar, apresentar a disciplina, o que é a disciplina e principalmente como é que ela vai funcionar. E não menos importante, fazer alguns acordos aqui entre nós para que a coisa funcione da melhor forma. A gente sabe que ano passado não foi fácil para vocês, né? Eu dei essa mesma disciplina, então falo pela minha turma do ano passado, não foi fácil, né? A gente sabe que em casa nem todo mundo tem a condição ideal para estudo, ou não tinha saco, ou estava desanimado, ou precisou trabalhar. Para o professor também foi bem complicado, gente, acreditem. Né? Ah, estou em casa trabalhando, meu pai tem que sair. A gente gostaria que todos pudessem cuidar, nesse sentido a gente não pode reclamar. Mas falando como professor, e vocês já devem ter ouvido uma tonelada de vezes, não vou ficar chorando as pitangas aqui, mas não foi fácil, o nosso trabalho foi triplicado no ano passado para conseguir vencer conteúdo, atendê-los, ajudá-los. Então a gente vê que algumas coisas dá para a gente evoluir, melhorar, para que fique melhor para a gente e principalmente para vocês, não é? E aí um desses acordos é como fazer aula síncrona e vocês estarem presentes, que isso aí já vai fazer bastante diferença. E eu, ano passado, eu optei por aulas assíncronas, conversei bastante com a turma, perguntava, é isso, eles preferiam, mas no final das contas a gente viu que tinha uns problemas nisso. Então, por isso que esse ano a gente vai fazer aula síncrona, para a gente poder estar junto. Programação, vocês já são bons programadores, já tiveram algoritmo no primeiro ano, programação no segundo, agora programação 2, sabem como é que é, né? Na hora que não funciona, não tem quem faça funcionar, precisa do professor ali, senão a coisa não anda e não vai para frente. Né? Tem um erro ali, você não consegue testar mais nada, a coisa não funciona. Então, a presença do professor nesse tipo de disciplina é bastante importante. Então, por isso que a gente vai, sim, manter essas aulas síncronas, vai ter horário de atendimento, para a gente se ajudar ao máximo. E isso é que a gente precisa, né? Eu dar o meu máximo e vocês também, para que o sofrimento seja menor. Porque ano passado, final de ano, não sei para vocês, mas para mim e para as minhas turmas foi bem sofrido para a gente conseguir terminar tudo. E principalmente vocês do terceirão, né? Terceirão não tem essa de reprovar e ficar em dependência, tem que pegar. A gente sabe que ano passado era diferente, esse ano vamos tentar, por si que normalize, para que todo mundo termine, seja aprovado, se forme e possa seguir a vida numa faculdade, no outro curso, no trabalho, enfim, para que não fiquem presos à escola, né, por uma ou outra falha ao longo do ano. Então a gente tem que trabalhar bem junto mesmo, bastante comunicação, sem deixar acumular tarefa, conteúdo, trabalho, prova, para que o ano corra tudo bem. Tá, então o que a gente vai fazer hoje? Como eu falei, apresentar a disciplina, já vou compartilhar aqui a minha área de trabalho. A nossa principal função, e por que não obrigação do primeiro dia de aula, é apresentar o plano de ensino, que já está no SIGA. Mas como eu acho que o plano de ensino ele é muito feio, muito frio, eu faço um slide mais bonitinho para a gente conhecer todo esse conteúdo. Vou deixar ele aberto aqui para se tiver alguma dúvida. Mas eu fiz um slide que eu acho que aí a gente consegue destacar coisas mais importantes, né? Colocar em evidência, etc. e tal. Beleza, gente? Tá todo mundo me ouvindo bem? Vendo não interessa muito, né? E aí me interrompam a qualquer momento. Programação 2. Mais uma programação. Gente, mais uma programação. Por que 3 programações, né? No primeiro ano vocês aprendem algoritmo, que é algo bem geral, assim, os conceitos fundamentais da programação, que é extremamente importante. Na programação 1, aí vocês já conseguem, ou já começam a aplicar algo mais no mundo real, estudando orientação a objeto, que é o paradigma que domina o mercado já nos últimos 20 anos.
talvez um pouco mais, mas pelo menos 20 anos. Então, extremamente essencial para quem vai seguir na área de desenvolvimento. E a programação 2, a gente pega todo esse conhecimento que vocês trouxeram e joga para a web. Professor, a gente já teve web, desenvolvimento web no primeiro ano. Mas lá vocês tiveram a parte de interface, o que a gente chama de front-end. HTML, CSS, JavaScript. A gente vai precisar de tudo isso que vocês aprenderam. Tudo. Inclusive, a gente vai fazer uma revisão rápida aí, porque a gente sabe que já tem mais de ano que vocês viram isso, não lembram uma coisa ou outra. A gente tem que dar uma revisada, porque a gente vai precisar. Mas aí a gente vai fazer um sistema embaixo disso, né? Utilizando todo o conhecimento de algoritmo que a gente, de programação, que vocês aprenderam nos últimos 2 anos. Então, o que é a ementa? O que está no projeto do curso de vocês? Recursos avançados de uma linguagem de programação, implementação de software com linguagem de programação, integração com banco de dados. Né? Então, as ementas, elas são muito gerais, muito genéricas, justamente para que a gente consiga se adaptar e evoluir de acordo com o que está surgindo no mercado. Né? Não vou colocar aqui programação em Java, programação em PHP, em Python para fazer aquilo. Não, Python morreu, então tem que fazer o projeto. Não é essa a ideia. A gente deixa bem geral para que a gente consiga sempre buscar o que tem de mais interessante, ou que seja mais adequado para a disciplina. Então, aqui, a gente, na programação 2, trabalha com desenvolvimento web, porque é o que mais demanda hoje no mercado, é desenvolvimento para web. Professor, e para celular? O que a gente vai fazer, né, que a gente chama de back-end, ele vai atender tanto o acesso pelo navegador de um computador quanto do celular. É o mesmo sistema. O que muda entre o celular e o computador é a interface, né? Mas o que a gente vai aprender a desenvolver, né, a parte do sistema, com integração de banco de dados, não muda, seja para um, seja para outro. O objetivo da disciplina é conhecer recursos avançados de uma linguagem de programação e suas tecnologias para desenvolvimento de software. Objetivo: estruturar e formatar páginas web, né, e a gente já se torna mais específico, né, e aí o estruturar e formatar a gente cai na revisão do HTML, CSS, JavaScript, utilizar a linguagem de programação cliente-servidor, né. A linguagem cliente vocês já conhecem, o HTML, CSS, JavaScript. Do servidor a gente vai conhecer uma nova. Manipular dados presentes no banco de dados. Então, com essa mesma linguagem, a gente vai precisar interagir com o banco de dados, porque a gente pode afirmar que praticamente não existe... Meu Deus, que susto. Tem um cachorro me atacando aqui. Tá tudo bem, né? A Laís tá bem? O cachorro não mordeu, não, né? Não dá para dizer que não existe sistema sem banco de dados. Então, a gente precisa disso, sim. Aí, detalhando um pouco mais, o que a gente vai ver também sem ler tópico a tópico, para a coisa não ficar maçante, né? Estruturação e formatação de conteúdo. Então, isso aqui ele é mais uma revisão, né? Onde a gente vai lembrar do HTML, né? Uma linguagem fácil, legal de trabalhar, revisar os suas principais tags e atributos, principalmente o que a gente vai mais trabalhar, que é a questão mais de formulários, né? Lembram lá dos input, text, radio, os botões. Então, aquela parte de formulário que a gente vai mais precisar, mas também os outros que organizam montam a tela. CSS, né? Há um tempo era possível, ainda é, né, fazer páginas sem CSS, mas a internet ela se organizou de tal forma que isso não é mais tolerado, digamos, né? A gente tem que separar bem o que é a página, a estrutura da página, os dados de formatação, e o CSS faz isso muito bem. Então, a gente vai dar uma revisada. E aí, a partir daí, a gente vai estudar digamos que é um framework, uma biblioteca de CSS de vários componentes já prontos, que é o Bootstrap. Não sei se vocês chegaram a conhecer. Geralmente, quem é mais fuçador e gosta de programar, conhece o Bootstrap. Então, todas aquelas preocupações que a gente tinha de deixar um botão bonito, uma caixinha bonita, uma barra de menu, um slide,
posicionar componentes na tela, que é terrível. Tudo isso o Bootstrap vai trazer para a gente pronto, né? A gente não vai perder tempo mexendo com CSS em detalhes, porque não é a função da disciplina, vocês já viram isso. Então, a gente vai usar coisas que facilitem nossa vida e que tragam para a gente um site, uma página legal. A linguagem cliente, que é o JavaScript, a gente vai passar rapidamente nela, né, para algumas funções que eventualmente a gente precise, mas também não é o foco. Não sei, lá no final da disciplina, que aí eu tenho uma proposta, vou ver se a gente consegue, se dá tempo. Aqui o nosso tema transversal vai ser educação alimentar, né? Tem alguns temas, eu acho que esse aqui é um pouco mais interessante, né? Fazer algum trabalhinho, algum programa. Isso aqui é sossegado, mas precisa. Aí aqui sim a gente entra no foco da disciplina, que é apresentando o que é o desenvolvimento web, né? O que é a programação web, o que vocês já aprenderam, que é a parte do cliente, o que a gente vai estudar, que é a parte do servidor, padrão MVC, como é que desenvolve tudo isso. Aí a gente vai estudar uma linguagem, que eu já vou apresentar para vocês, e aí a gente vai esmiuçar essa linguagem. Isso aqui vai consumir, né, 80% da disciplina ao longo de todo ano, a gente vai se divertir com isso, e vai ser bem legal, eu garanto. E aí, eu coloquei isso aqui como um extra, framework web, que se der tempo, né, se a gente conseguir render bem, a gente vai ver lá na frente. Aí eu tenho algumas opções interessantes. Isso aqui é coisa de mercado mesmo, mas a gente não pode ver isso sem antes aprender muito bem isso aqui, tá? Mas isso aqui é lá no final, a gente vai conversar melhor, mais para frente. Motivação para o desenvolvimento web. Não é? Tem esse monte de linguagem da moda. Deixa eu ver aqui. Aqui faltou carregar uma imagem. Tá aqui, o PHP. Tá, mas era para estar aqui. Um errinho básico já da primeira aula, né? Motivação. Por que não estudar, né? Por que a gente não estudaria programação web, né? E se tem tanta coisa pronta que falo aí, por que a gente vai estar aprendendo uma nova linguagem? Porque, assim, pessoal, muita coisa que a gente ouve falar são ferramentas. Essas ferramentas, elas nascem e morrem muito rapidamente. O que ficam, de fato, são as linguagens. Talvez você aprende a programar, aprende algoritmo, aprende uma linguagem, para aprender novas linguagens, fica tudo mais fácil. Para você aprender ferramentas, fica muito mais fácil. Se a gente partir direto para aprender, vamos aprender um framework direto, vamos aprender React, vamos aprender o Vue, vamos aprender Node, mas e a linguagem que está por baixo? E a arquitetura web? Como é que funciona a programação web? Então, se eu passar direto para isso, né, a hora que essa ferramenta morrer, se vocês precisarem para outra, vai ser muito sofrido. Então, a gente precisa estudar a base da programação web, né, para fazer um programa do zero mesmo. Aí, a partir daí, vocês aprendem ferramentas. A mesma coisa com o desenvolvimento mobile. Né? Por que, professor? Eu nem uso computador em casa, só uso o celular. Por que a gente não vai para o mobile direto? Mais uma vez, eu falei agora há pouco, né? O que o mobile acessa, né, tem a parte da interface dele ali, a aplicação, mas o algoritmo, a coisa que faz o sistema funcionar, seja um aplicativo do Instagram, do WhatsApp, do Spotify, Netflix, um aplicativo de banco, do Face, qualquer um desses aplicativos tem um sistema gigantesco por trás, que não está no celular, está num servidor, está numa máquina lá no Japão, na China, nos Estados Unidos, na Europa. Então, a gente tem que aprender essa base, né? Como construir. Não adianta a gente fazer uma telinha bonita para mobile se essa aplicação não funciona, né? O mobile seria o último passo. No ano passado teve uma disciplina optativa, não sei como é que vai ser esse ano, que o professor Kennedy viu a aplicação mobile. Legal, ótimo, ela complementa. Mas antes da mobile, a gente precisa desenvolver os sistemas que vêm embaixo disso. Né? Um exemplo, né? Ou vários deles. O Face,
você tem o aplicativo do Face, que você usa no celular, mas você tem o site do Face, no computador. O aplicativo de banco, né, Caixa, Banco do Brasil, os mais conhecidos, eu tenho um app da Caixa aqui e acesso o site pelo computador também. Vocês acham que são dois sistemas diferentes? Claro que não. Eles não vão manter dois sistemas, não vão construir dois sistemas de banco, principalmente, que são gigantescos. Esse sistema, ele é um único. Está lá no servidor. O que muda é que a interface. Tem uma para web, para desktop, que é no navegador, e tem um app próprio para celular, que fica mais adequado que no navegador, né? Fica mais bonitinho. Da mesma forma, o Google, né? O Google, você acessa aqui, você tem um app de praticamente todas as aplicações. Às vezes tem uma coisa ou outra que é feita só para celular, né? Vai fazer um aplicativo de corrida. Você não vai correr com um desktop. Então, só tem no celular. Mas, de forma geral, as aplicações, elas são únicas, estão funcionando num servidor, num grande computador, né, potente, para que milhares, milhões de pessoas possam acessar simultaneamente. E a questão, se ele é acessado via celular ou via computador, é apenas um detalhe, né? Então, a gente vai trabalhar com desenvolvimento web, que é o padrão, o mobile seria um próximo passo, e vamos ver se vocês vão ver numa disciplina optativa, ou se de repente no final da disciplina a gente consegue brincar um pouco com isso, mas o web é essencial. E aqui eu cito várias linguagens que são as principais, que se desenvolvem sistemas mesmo, né? Java, PHP, Ruby, C Sharp, que é do pacote .NET, Python, Perl. Então, falta o JavaScript aqui, obviamente, mas são as grandes linguagens onde 99% dos sistemas são desenvolvidos, né? Seja ele para mobile ou não, ou para desktop, são desenvolvidos nessas linguagens. E é uma delas que a gente vai aprender, que é o PHP. E aí podem começar várias perguntas do porquê o PHP. Não sei se alguém já teria alguma, mas eu vou fazendo. Por que a gente vai utilizar o PHP? Primeiro, PHP é uma das grandes linguagens da história da programação, e principalmente da programação web, né? Ela surgiu ali logo no início da programação web, foi, por um momento, assim, das mais utilizadas. Hoje, a gente não vai dizer que está entre as 3 mais utilizadas, realmente talvez não esteja, né? O JavaScript tomou muito espaço, o Python tomou muito espaço, mas pelo fato de, ao longo dos 20 anos, 25 anos de desenvolvimento web, o PHP sempre está presente, tem muito sistema pronto e funcionando PHP. O Facebook, boa parte dele foi feito em PHP, não sei se foi migrado, se mantém, e tantos outros, principalmente sites de notícia, o WordPress, que é um site extremamente utilizado, é feito em PHP. Então, assim, justificar a importância do PHP, a gente pode ficar falando um monte aqui, mas não precisa, a linguagem fala por si só. E aí poderiam dizer, professor, por que não JavaScript? Poderia. A gente poderia usar o Node, JavaScript, a linguagem é a linguagem da moda, mas o Node ele se torna um pouco mais complexo de gerenciar, ainda mais vocês trabalhando em casa. Se a gente tivesse em laboratório, aí eu poderia dar um suporte melhor, eu acho que seria a opção. Mas em casa, sem esse suporte, o PHP torna as coisas mais simples. Da mesma forma que o Java, por exemplo, também torna mais complexo, é uma linguagem mais pesada. Eu sei que vocês viram Java, né? Ano passado, se puderem me confirmar e colocar nos comentários, mas acho que vocês viram Java com o Diego, que é a minha linguagem favorita, né? Eu conheci Java há mais de 20 anos e fui programador por mais de 10 anos com Java, então gosto muito, mas para programação web ela nunca foi uma ótima opção. Ela é muito laborosa, muito difícil para você fazer qualquer coisa, né? O Java, ela é ótima para grandes sistemas, mas para o desenvolvimento web, como a gente vai fazer com o PHP, o Java ela se torna um pouco complicada. É tanto que o Java, nessa linha de desenvolvimento web, ela perdeu bastante espaço.
né? Essas outras que eu falei, como Python e JavaScript, por exemplo, que tomaram a frente, e o PHP também se mantém junto ali. Então, legal seria, né, continuar com Java, vocês aprenderam, mas eu acho que não vai ser legal, vocês aprendem mais uma linguagem, e assim, em termos de sintaxe, vocês não vão sofrer muito em relação do Java com PHP, porque as duas linguagens têm a mesma mãe, que é o C++. Então, estruturas como estruturas de decisão, os if, else, as repetições, o while, for, do while, é tudo igual. Criação de blocos, vai mudar pouquíssima coisa, aí, método, classe, vocês vão lembrar de bastante coisa do Java, né? Às vezes vão confundir, porque tem um detalhe ou outro, mas, no geral, vocês vão se identificar bastante com Java. Então, não vai ter muito sofrimento para aprender a sintaxe da linguagem. Claro que vai mudar um pouco em relação ao funcionamento por ser web, né? Ela vai estar num servidor, você vai acessar através do navegador. Então, tem umas coisas aí que é mais novidade, mas a linguagem em si não muda muito. Então, estão aqui as justificativas, e uma das grandes justificativas que eu acho que torna ela importante pro ensino, né, de questão didática, mesmo pedagógica, é que ela é simples. É uma linguagem ali que com 3, 4, 5 linhas você já tem um programinha funcionando, né, diferente de outras, que é o caso do Java. Isso já é bem mais complexo. Então, para ensinar e para aprender, principalmente, o PHP é muito bom. Então, é uma linguagem, e eu testei ela pela primeira vez ano passado, né, que é quando eu voltei a dar aula, como eu falei para vocês, estava em Freiburgo, e aí eu optei por PHP, porque o professor de antes já utilizava ela, e eu gostei. Eu acho que ela funciona muito bem para o ensino. Tá? É uma linguagem estabelecida, das mais importantes da história da programação, ela é versátil, dá para fazer muita coisa, e o mercado continua aquecido para o PHP. Só estou confirmando aqui, vocês viram Java com Diego, isso aí. E as demais linguagens, professor, será que não era mais interessante um Python, JavaScript? Como eu falei no início, né, nós programadores, somos todos programadores, pelo menos na disciplina, quando a gente aprende a programar bem uma linguagem, a gente aprende qualquer outra, tá? Isso aí vocês podem ficar tranquilos, que a partir do momento que você entende, você sabe algoritmo, você sabe lógica, você entende a estrutura de uma linguagem, aprender novas linguagens é muito sossegado, né? Você pode perguntar aos demais professores aí, né, da minha idade ou mais velho, quando a gente fez a graduação, PHP talvez existisse, né, mas ninguém conhecia direito. O Java estava começando, né? Python, essas linguagens eram tudo projetos, ou estavam na academia, isso há 20 e poucos anos atrás, ou, né, no caso, quando eu comecei a faculdade, há quase 25 anos. Então, o que se trabalhava era C, né? A gente aprendia algoritmo com Pascal. Pascal é uma linguagem feita para ensinar, então ninguém usa ela no mercado, né? Eu tinha uma ferramenta Delphi que utilizava ela, mas é uma linguagem que nunca foi levada muito a sério, mas para ensinar é fantástico. Eu aprendi a programar com Pascal, mas depois aprendi C, C++, JavaScript, Java, PHP, VB, C Sharp, que é o .NET, Python, enfim, uma tonelada de linguagens que a gente sai aprendendo ao longo da vida, quando precisa. Eu falei isso hoje na aula pela manhã, que é com superior, né, sistemas distribuídos, que lá a gente vai utilizar Java. Aí uns não gostam muito, tal. Eu disse, pessoal, não adianta a gente ter paixão por linguagem, tá? A gente sempre vai ter uma linguagem favorita, como eu tenho Java, mas isso de hobby, né? De eu chegar domingo de manhã, acordar cedinho, fazer um café e, sabe, não tem nada, eu vou programar. Isso aí você pode ter a paixão pela linguagem. Mas quando você é programador profissional, seja funcionário de uma empresa ou seja, né, empreendedor, você tem a sua própria empresa, você não vai escolher a linguagem. Quem vai escolher é o mercado. É o teu cliente ou o teu chefe vai dizer, ó, o cliente quer em C. Você vai fazer em C. Ou, né, você
como empresário, perceber que a linguagem que você tanto gostava está decaindo, você não vai insistir nela, você vai para a nova linguagem. Então, não adianta paixões, né? Como em muita coisa, não adianta. Mas na programação também é assim. A gente tem que dar o máximo, aprender linguagem. Claro que, naturalmente, quando você pode escolher a linguagem, você vai escolher a que você mais domina. Todo mundo faz isso. Mas lembrando que a qualquer momento você pode precisar de outra linguagem. Tá? Então, PHP irá nos acompanhar. Aí já já a gente volta a falar de ferramentas, o que, que a gente vai precisar. E a gente vai conversar um pouco sobre isso daqui a pouco. Deixa só eu voltar para o plano de ensino, depois a gente retoma para a linguagem. Metodologia, né? Parte chata, né? Não é chata, é necessário, e a gente aqui firma alguns acordos. É que metodologia, ano após ano, era a mesma coisa, né? Aulas na sala, o uso de quadro, data show, aulas expositivas, a gente só copiava e colava, e agora acabou isso, né? Agora a gente teve que realmente repensar as disciplinas, repensar as aulas, e a metodologia se tornou ainda mais importante. Então, o que eu escrevi aqui para nós? Metodologia. A disciplina será conduzida de forma estudante associe teoria e prática. Então, a nossa, a gente vai ser bem prática, não vai ter muito blá, blá, blá. Hoje aqui eu estou falando bastante, porque a gente é o primeiro encontro, mas eu vou falar muito pouco, e fazer mais, e fazer vocês fazerem mais ainda. E sempre voltado realmente à prática, a buscar associar o que a gente está fazendo com o mercado, né? O que está sendo feito, né? Quem vai trabalhar na área, quem vai seguir na área no superior, o que precisa saber? É isso que a gente tem que buscar. E, como vocês bem sabem, já que a gente segue no formato remoto por tempo indeterminado, esperamos que por pouco, a gente segue as aulas utilizando todas as ferramentas que a gente precisa para poder passar aula para vocês e para poder também organizar bem, facilitar o trabalho, como eu já disse, de vocês e o meu também. Né? Então, Google Meeting, Siga e YouTube, essas daí meio que resumem o que a gente vai utilizar. Mas o Siga sempre vai ser a nossa ferramenta principal, é a ferramenta oficial do UFC, a ferramenta institucional. Então, na nossa disciplina, a gente sabe que alguns professores usam um pouco o Moodle, usam o Google Classroom, a gente só vai utilizar o Siga. Quem estava comigo ano passado, a gente usou o Moodle, mas é porque a gente já usava o Moodle antes da pandemia, então eu segui. Mas agora, esse ano, começando, já vou direto para o Siga, então tudo nosso vai ser no Siga, né? Desde frequência, nota, avisos, né? Todos os avisos lá via notícia que vai chegar e-mail para vocês, postagem das aulas, do conteúdo, dos vídeos gravados na aula, de apostilas, de livro, de as atividades, tudo no Siga. Essa é a nossa ferramenta oficial. A única coisa que vai ser utilizada fora o Siga é o YouTube, né? Que o Siga não tem espaço para isso. A gente posta o vídeo no canal, que eu já mostro para vocês, está vazio, né? Mas coloca o link no Siga. Então, precisando de alguma coisa de disciplina, estaremos no Siga. E as aulas ocorrerão de forma síncrona, através do Google Meet, como estamos agora, e depois a gravação vai para o YouTube, eu ponho o link do YouTube no Siga. Eventualmente, quando o professor assim perceber necessário, serão enviadas aulas gravadas, com conteúdo complementar às aulas síncronas. Então, como vocês já sabem, a nossa disciplina, ela tem a carga horária alta, né, 120 horas, são 4 aulas por semana, né, então, 4 aulas, isso aí mesmo, dá 160 aulas, que são 120 horas. Mas mesmo assim, às vezes não dá tempo de passar tudo, ou fica alguma dúvida, ou fica uma atividade pela metade, aí o que eu faço? Eu gravo um vídeo, complementando, encerrando a atividade, tirando alguma dúvida, né, dependendo do que seja, e aí posto gravada, complementar a sala de aula, isso quando for necessário, tá? Mas as nossas aulas serão essencialmente síncronas. Ano passado a gente fez assíncrona, como eu já falei, mas por mais que vocês preferissem, a gente pode ver qualquer hora, é legal, mas o que acontecia, não via. Eu acredito que vocês entendam e compreendam isso, de que é difícil para vocês se organizarem com 16, 17, 18, 19 disciplinas. Né? No superior,
eles têm 5 disciplinas. Então, a gente vai fazer a síncrona, eles conseguem se organizar. Mas para vocês se organizarem sozinho, com 19 disciplinas, não sei quantas tem esse ano, é muito difícil. E a gente entende que fazendo síncrona, mantendo esse contato, né, entre aspas, não, mas a obrigatoriedade, né, desse aula, eventualmente um ou outro aluno não pode, e aí cada caso vai ser analisado, mas se a gente tivesse na presencialidade, vocês teriam que ir para a aula, que também tem, e eu acredito que isso vai funcionar bem melhor, né, isso vai ser menos sofrido para ambos os lados. Então, eventualmente, eu vou gravar vídeos e postar lá. Alguma dica, alguma novidade, enfim. Como forma de atendimento, serão agendados momentos síncronos com os alunos, também através do Google Meet, onde eles terão um espaço para tirar dúvidas, resolução de exercício, etc. Ainda assim, será possível contactar o professor através de e-mail institucional, buscando sempre dar o maior suporte possível ao estudante. Então, assim, a gente vai ter aula toda semana, toda sexta, 1h30 de aula, né? Quando deveriam ser 3 horas. Então, a gente vai ter metade da carga horária. Professor, a gente não vai perder muito com isso? Não, a gente consegue ver todo o conteúdo necessário. Para quem já teve aula de programação e outras, né, mas vou falar de programação, em laboratório, sabe como é que é? A gente passa um pouco do conteúdo, passa uma atividade, vocês ficam lá fazendo, a gente ajuda um, ajuda outro, passa mais alguma coisa, faça. Então, a aula, ela tem metade dela, né, aproximadamente, de conteúdo, o professor explicando, e metade vocês fazendo essa atividade. Então, o que vai mudar agora, ou menos, né, no caso de programação web, eu falava 30% do tempo, 70% era vocês fazendo atividade. Então, como é que vai funcionar agora? Eu vou manter esses 30%, vou tentar ser o mais objetivo possível. Uma parte, vou conseguir fazer atividade com vocês nessa aula síncrona, né, vocês fazendo aí na hora e a gente ajudando a corrigir, fazendo junto. E o resto para atendimento, né? Vocês vão fazer em casa, no horário que estiver disponível, tiver, né, disposto, faz à noite, faz final de semana, e aí a gente vai ter esses momentos de atendimento para tirar dúvida. O que eu preciso, né, acordar com vocês e vou reforçar mais para frente? É que vocês façam uso desse horário de atendimento, porque no passado eu abri esse espaço toda sexta-feira de manhã e quase nunca aparecia ninguém. E aí depois mandava e-mail, e ligava, e mandava WhatsApp. Então a gente precisa usar melhor esse espaço. A gente vai reforçar um pouco mais sobre isso. E falar o horário, etc. Tá? Mas vocês precisam fazer uso desse momento. Interdisciplinaridade, como vocês já devem saber, é quando uma disciplina conversa com outra. Sendo uma área que faz parte do desenvolvimento de sistemas, assim como o banco de dados 2, engenharia de software 2, que vocês vão ter esse ano também, naturalmente elas vão se conversar. A gente vai fazer uso de banco de dados, vocês vão estar aprendendo, engenharia também. Então, isso aí já é bem natural na nossa área. A avaliação. Agora eu sei que eu acordei uns dois aí, não? Acordei? Não. Ainda estão dormindo. Como é que a gente vai fazer a avaliação? Eu nunca faço prova em disciplinas de programação, porque não vejo muito sentido, né? Prova é uma questão mais teórica, você estudar e ver se entendeu, tal. Programação é uma coisa prática que toma tempo, né? Você não vai cobrar uma prova em 1 hora para fazer algo que realmente comprove que ele aprendeu, né? Um programa leva muito mais do que 1 hora, leva horas, dias, às vezes. Então, ao meu ver, principalmente programação web, né? Se a gente vai para a orientação a objeto, tem toda a parte teórica de classes, objetos, métodos, atributos, herança, até entendo que possa ter uma prova. Mas programação web, como é muito prática, não vejo sentido. Então, a gente sempre trabalha com projetos, com trabalhos e exercícios. E esse ano não vai ser diferente. Então, a cada trimestre, né? Que são 3, né? Trimestre 3. Como vocês já sabem que o IFC funciona, a gente vai ter um trabalho e listas de exercício.
O trabalho vai ser só um, e vai ser em equipe, né? Provavelmente em dupla, vamos conversar sobre isso. E listas de exercício, que pode ser 1, 2, 3, 4, aí vamos ver o que vai rendendo da disciplina, né? Não vou precisar, mas a gente vai tendo aí até para vocês praticarem. A lista de exercício, ela tem peso 2 e o trabalho peso 8, né? Então, muita atenção aí no trabalho. A lista de exercícios vão ser bem sossegadas, coisas que a gente vê na aula. E o trabalho, assim como foi no ano passado, né, e tem alguns colegas aqui, a proposta é que a gente faça um projeto único, né, que a gente comece em muito breve, a gente defina um tema, e a gente comece ele desde a interface, né, montando ali HTML, CSS, depois comece a fazer programação, administração, e a gente chega no final do ano com um sistema bem legal. Ano passado a gente fez uma hamburgueria. Eu achei bem divertido. Em vários momentos era sofrido, porque tinha umas fotos lá que dava muita fome. Mas saiu muito site legal. Eu, na próxima aula, né, vou mostrar para vocês. E, assim, sites realmente que poderia ser utilizado em qualquer hamburgueria, né? Videira, agora que tem umas 30 hamburguerias, podia comprar um desses sites. E com toda a parte de cadastro de produto, edição, remoção, cadastro de usuário, tem coisa muito, muito legal que poderia servir como um sistema real. E é o que eu quero que a gente faça também esse ano. Não hamburgueria, porque foi muito sofrido, mas eu quero que a gente pense em outros temas, né? Tem algumas propostas, mas a gente conversa isso na próxima aula. Tá joia? Então, aí esse trabalho a gente vai fazer uma etapa no primeiro trimestre, né? Algo mais voltado para a interface. Aí no segundo a gente já começa a programar um pouco mais, e no terceiro um pouco mais, e por aí vai. Tá? Então fica assim, né, as nossas notas. Um trabalho, peso 8, e listas de exercício, podendo ser de 1 a N, com peso 2. Ok? E essa compõe a média trimestral. Agora, os detalhes mais técnicos da disciplina, né? Como eu falei, são 120 horas, isso dá 160 aulas, que a nossa aula tem 45 minutos, a nossa aula tem 48, dá 150 aulas. Mas, enfim, que ao longo de 40 semanas, a gente tem aí, em média, 4 aulas por semana. Como a gente está no formato remoto, conversamos agora há pouco, a gente vai ver metade, ou seja, 2 aulas que dá 1h30, né? Então, 45 mesmo. Que essa 1h30 vai ser uma semana das 13h15 às 14h45, né? Como hoje, tem mais 45 minutos de aula. E na semana 2, das 15h45 às 17h15. Foi sugerido pelos professores que fique toda semana no mesmo horário, né? Eles vão ver se conseguem ajustar, mas por enquanto é esse aqui. Então, a semana, primeira metade da tarde, na próxima semana, segunda metade, depois volta, por aí vai. Beleza? Então, esse é o nosso horário, pelo menos inicialmente. Local. Como as aulas serão síncronas, sempre pelo Meet, vocês já têm um acesso ao calendário, né? O nosso endereço fixo é esse. Eu queria fazer aula pelo YouTube, como eu sei que alguns professores fazem, como acho que o Diego, o Sérgio, não sei se mais alguém. É legal porque o YouTube a gente já conhece, está em casa, já fica postado, mas o YouTube eu acho que ele limita um pouco a interação com vocês, né? Vocês não conseguem falar por áudio, não conseguem falar com vídeo e áudio, é só texto. Eu acho que isso limita. Eu até gostaria de ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham aí das aulas Meet versus YouTube? Poderia alguém se manifestar? Até para eu tomar uma água, minha garganta já está cansada. Meet 1000 vezes. Meet, Meet, Meet. Prefiro Meet. Meet. Opa, legal. Nenhum YouTube. Meet, Meet, Meet. Meet, 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 Meet. Por quê? Agora eu quero saber por quê. Por isso que eu falei, eu tenho alguma coisa a mais. Ó, o Matheus aí. Opa, agora veio a pessoa do YouTube. Sai daí, Matheus, a Laís é o Visão. Então, se liga aí, Matheus, cuidado. Mas,
Comunicação. Eu acho, né? O chat tem nos dois. A interação é melhor. É isso aí, Emily. Obrigado, Emily. Eu ouvi uma voz, eu achei que vocês eram mudo, eu tava morrendo de medo. Eu não sei linguagem de surdo mudo. Eduardo, YouTube. A coisa tá meio dividida, né? Se fizesse uma pesquisa É aqui. porque assim, ó, como é programação, a gente vai estar fazendo exercício com o professor, tem uma dúvida, uma coisa, daí não sei me expressar por palavras de como é que eu vou perguntar. E no Meet também, se precisar, dá da gente compartilhar a tela. Exatamente, Lucas. É bem lembrado e foi muito utilizado no passado. O Eduardo é do contra aí, o Zoom. O Zoom eu participei de algumas reuniões, não cheguei a utilizar. Para nós da programação, a possibilidade de compartilhar é fantástica, né? Então, estão no teu pé aí, Matheus. Nixnet, esse eu nunca nem ouvi falar. Tem o Discord, né, que eu acho que vocês usam para jogar, é isso? Mas enfim, que eu acho que ainda, diante de tudo, vou puxar para o meu lado aqui, mas eu acho que Deus me livre, Nixnet. Eu acho que Big Blue Button, meu Deus. Eu acho que o Meet ainda oferece mais ferramentas. Vai de Meet, beleza, mantemos o Meet. Eu pensei no YouTube só para, né, eu vi que alguns professores utilizavam, mas eu acho que o Meet vai funcionar melhor. Beleza, alguém levantou a mão. Foi sem querer? Que agora não está aparecendo mais aqui. Bem, se alguém levantou, levantou sem querer. Beleza, Nicolas. Então, um ponto sacramentado que é o Meet. Eu tô de camiseta do UFC, ó. Que legal. Matar a saudade. Dentro de uniforme. Hoje à noite tem formatura, né? Tem que... Ô, professor. Oi. Falando em camiseta, a gente tá fazendo uma camiseta do Terceirão. A gente tá mandando no e-mail o modelo dela para você ver se você quer comprar. Mande no e-mail. Espero que a gente tenha chance de usar, né? Se não, esse ano que vem. Mas mande sim, eu já vou passar meu e-mail para vocês. Tem algum slide ali que eu coloquei. Tá bom, beleza? Obrigado. Eu quero sim, falou. Dá saudade até do uniforme, né? Até as coisas ruins. Não que o uniforme seja ruim, mas a gente tem saudade até das coisas ruins. Pois é, será que eu coloquei o meu e-mail em algum lugar? Talvez não, mas senão eu passo para vocês. Beleza. Então, Meet é o nosso canal oficial de aula, assim como do atendimento, tá? O atendimento vai ser o mesmo endereço, e eu já vou falar de atendimento em algum lugar, tá ali no próximo slide, tá o e-mail também. Ok? Página da disciplina, o SIGA-A, deixa eu mostrar aqui para vocês, vocês amam o SIGA-A. Tá ele aqui. Eu vou mostrar só de uma turma, a turma 1. É terceiro A 1 e 2 e terceiro B 1 e 2, né? Que no SIGA ficou turma 1, 2, 3 e 4. Mas eu acho que é terceiro A em 1, terceiro B 1, terceiro A 1 e 2, terceiro B 1 e 2. Então, como é que a gente vai estruturar a nossa disciplina? Sempre com esses tópicos. Toda aula, conteúdo, local, hora e data, que não deve mudar, pelo menos por enquanto, atividades e o link do YouTube da aula gravada. Então, tá aqui, ó, aula do dia 5. Aí depois aqui já tem aula do dia 12. E assim segue. Aqui ainda está oculto, né? Não aparece para vocês. Se eu clicar nesse olhinho aqui, beleza, agora vocês já vão enxergar. E assim vão ter quantas aulas que eu falei? 40, né? 40 encontros ao longo do ano. Então, vão ter 40 tópicos desses. Então, eu faço uma introdução, aqui diz que a gente vai apresentar plano de ensino, conhecer a disciplina, conhecer a turma, tal. Aí, o conteúdo, em tópicos, o que vai ser visto, né? A sala, para reforçar, data e hora. Ó, aqui está como dia 5. Dia 9. Tá, não, mas aqui está certo mesmo, aqui é o horário oficial. Atividade, a aula de hoje não tem, apesar que eu tenho uma tarefa para vocês, não é uma atividade, é só uma tarefinha, coisa simples. E aí, o link da aula gravada, que na verdade vai aparecer uma telinha do YouTube aqui dentro, né, que eu vou jogar essa gravação para o YouTube.
E os documentos que tiverem envolvidos na aula, né? Seja o plano de ensino hoje, os slides, algum código, né? A gente programou alguma coisa, eu mando esse código para vocês por aqui. Vou mandar várias apostilas, na próxima aula a gente organiza isso, mas vou colocar um link para uma pasta no meu Google Drive que tem um monte de apostila. O que mais? Quando tiver atividade vai aparecer aqui também, que aparece no painel, vocês conseguem se organizar, né, sabendo o que tem de atividade pendente. Enfim, tudo no Siga para facilitar ambas as vidas, minha e de vocês. Ok? Ok. Então, essa é a estrutura que a gente sempre vai encontrar. E aí, a cada aula, né, eu mando para vocês, pessoal, nova aula postada. Aí pode ser que tenha um slide, vocês já possam querer ver alguma coisa. Pode ser que eu mande um vídeo para apresentar já alguma coisa antecipando. Então, sempre dá uma olhada. Canal do YouTube, deixa eu ver se o link está funcionando. Vamos lá, link, me ajude. Ah, ele não deixa abrir o link externo. Que legal você, né? Tá difícil. Agora vai. Vamos ver aqui. O canal do YouTube vai estar vazio, obviamente. Né? Curso Integrado em Informática, Programação 2, turma 2021. Então, aqui todas as aulas nossas, né, vão ser gravadas. Eu vou postando aqui. Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. Aula 1, apresentação. Aula 2, HTML. Então, vocês vão poder identificar. E aí, para quem não puder ver na aula, pode rever. E para quem vier, né, e ficar com dúvida na hora de fazer a atividade, pode chegar aqui também e assistir. Então, a gente vai postando tudo aqui no canalzinho do YouTube. Ok? Então, se inscrevam, deixem um like, não esqueçam de clicar na sinetinho. É isso aí. Vamos aqui, energia caiu. Pois é, a energia está bem estável. Canal do YouTube, ok. Aulas, o extra classe, né? Aula síncrona, como eu já falei um pouco anteriormente, eventualmente vai acontecer, eu vou gravar vídeos para complementar, eu acho, ou algo que não deu tempo da gente ver na aula, eu posto e vai estar ali no canal do YouTube também. Mas mais importante que a aula síncrona é o atendimento, né? A gente falou rapidamente aqui, mas aí eu quero frisar algumas coisas. Então, atendimento ocorrerá regularmente, inicialmente, nas quartas-feiras, né? Então, o horário a gente vai definir já já. Então, se ficar na quarta, né, tal hora, toda semana eu vou estar lá online no mesmo canal. Né? Deixa eu até olhar aqui se eu já coloquei na minha agenda. Mas eu acho que sim. Na verdade, eu estou achando que não. Quartas-feiras, não coloquei. Mas já vou deixar agendado, até para vocês verem como é que é. Ah, mas aqui a gente vai definir a hora. Estou viajando. Mas vai ser nas quartas-feiras, né? A não ser que a gente encontre o horário melhor. Esse momento deve ser utilizado e deve ser priorizado para tirar as dúvidas do conteúdo ou exercícios trabalhados. Quando não for possível, né, participar do atendimento, claro, pode mandar por e-mail. Mas o que eu quero conversar com vocês e o que aconteceu no passado? Falei isso rapidamente agora há pouco também. Tinha esse horário de atendimento. Né? As nossas aulas eram assíncronas, então eu postava o vídeo ali na semana, no início da semana, e aí eu fazia o atendimento na sexta de manhã. Esse eu não consigo, porque eu tenho aula no superior sexta de manhã. E aí aparecia 1, 2, 3, 4, acho que apareceu no máximo 5 pessoas uma vez, quando estava em cima de prazo para entregar trabalho. Isso de 50. Muito pouco. Aí começava a vir e-mail. Professor, dúvida. Aí fazia meet com um, gravava vídeo para outro, mandava e-mail para um, atendia no WhatsApp outro. Isso aí consumia muito, pessoal, porque geralmente são as mesmas dúvidas. Quando tira a dúvida de um, já ajuda um monte. Isso dificultou muito eu ajudá-los, porque estava sempre ocupado, né? Deixou a coisa desorganizada e consumiu muito tempo do professor quando poderia estar fazendo outra coisa, ajudando melhor a turma. Então, assim, eu não
a ideia é que isso não ocorra esse ano. O professor não vai responder e-mail, vou quando eu perceber realmente que é algo urgente ou que não foi possível atender na aula de atendimento. Mas, se não, vai ficar para esse momento de atendimento. Se organize, né? Tem dúvida, vai segurando ali, vai guardando, vai anotando, para na quarta-feira ali no atendimento tirar todas as dúvidas. É urgente, professor, não está funcionando, o meu computador deu problema, eu não consigo configurar o PHP. Beleza, a gente senta e se ajuda. Mas dúvidas, né, rotineiras da disciplina, ou na aula, obviamente, né, que vai ser o mais comum, ou nesse horário de atendimento. Tá? A gente precisa se organizar, mais uma vez, para se ajudar, porque melhora para vocês e melhora para mim também. Porque sábado à noite chega e-mail de dúvida. Não dá para funcionar assim, né? Então, a gente precisa fazer uma forma mais organizada, e isso ajuda vocês a se organizarem também. Né? Sabe lá, quarta-feira está horário, aula de momento de atendimento da disciplina, então é lá que a gente vai resolver os probleminhas. Ok? Então, peço muita compreensão nesse sentido. Então, no mesmo endereço também. A bibliografia, né? Aqui a gente finaliza a parte técnica do plano de ensino e a gente vai seguir com outras coisas importantes. Aí agora mais informal daqui para frente. Esses livros são os que tem na biblioteca, que são mais interessantes. Então, de PHP, a parte de usabilidade, né, voltado aí para a interface, e um básico aqui de HTML e CSS. Como a gente não está lá e provavelmente vocês não vão buscar livro, eu vou passar, a partir da próxima aula, vários sites, né? Por exemplo, para o PHP, que a gente não vai ver já de imediato, o site oficial, o manual do PHP é fantástico, né? Resolve ali grande parte dos problemas. Mas tem apostilas, tanto de HTML quanto de PHP, que eu vou passar para vocês, tá? Caso eu esqueça, me cobrem. Mas material aqui não falta. Não vai ser por isso que a disciplina não vai funcionar. Diagnóstico de Cíntia. Diagnóstico, né? O professor é médico, vai fazer teste de Covid, nós agora. Não é nada disso. Não tem nada a ver com Covid. Eu nem quero falar de Covid na aula, né? Terrível. E, por conseguinte, não vou fazer teste, muito menos remoto. Esse diagnóstico que eu quero fazer com vocês, que outros professores devem fazer, é o seguinte: a gente precisa se conhecer melhor. Principalmente pela característica da disciplina, né? Ou também por isso. Com esse diagnóstico, eu quero que a gente, primeiro, acerte alguns pontos em relação à comunicação. Eu quero ouvir de vocês também a questão do atendimento da quarta-feira, qual horário que ficaria melhor, e aí tem algumas opções ali. E o entender melhor a turma é saber o que recursos vocês dispõem em casa. Porque a gente sabe que teve bastante dificuldade no passado, porque muita gente não tinha computador, assistia aula pelo celular, ou tinha uma internet lenta que não possibilitava assistir aula online, e aí tinha que ver a gravação e acabava se atrasando, ou não podia tirar dúvida. Ou tinha um computador e não tinha internet, ou tinha um computador, mas não conseguia rodar o que precisava. Então, eu preciso saber da turma, não, a maioria tem, a maioria consegue, não tem, para ver que tipo de ajuste ou que tipo de ajuda a gente pode buscar para melhorar a aula para vocês. Tá? Então, é um formulário que eu vou passar para vocês agora, vocês vão responder em 30 segundos, é bem rápido, mas assim eu vou poder conhecê-los melhor. Tá? Eu vou só, antes de passar para vocês, vou mostrar aqui. Cadê o formulário? Esse aqui. Deixa eu colocar na visualização, que fica melhor. Aí, além disso, eu peço algumas informações de contato, que é o quê? O nome eu vou precisar hoje, até pela frequência, né? Já como a gente não tem lista, eu já utilizo para frequência. Ou e-mail, que aí eu vou criar uma lista, né, com as duas turmas, ou criar uma lista só, às vezes preciso mandar alguma coisa pelo Signal vai, enfim, né, eventualmente a gente precisa do e-mail, ou precisa falar com alguém mais específico, teu arquivo chegou com defeito, fulano, manda de novo.
Então, isso aqui é importante. Telefone, o telefone aqui eu já vou falar sobre ele. Só aponta aqui a turma, né, para eu saber um pouco qual que é, terceiro A, 1 ou 2, B1 ou 2. Aí aqui a pergunta sobre a internet, se tem banda larga, se depende de 3G, 4G, ou se não tem internet. Que tipo de recursos, né, de dispositivos que vocês têm, se tem um notebook, se tem um PC, se tem um celular, tablet, né, enfim. O atendimento, né, que a gente ia comentar nas quartas-feiras. A gente tem a possibilidade de fazer ele às 8 da manhã, fazer cedo, né? Ou final da tarde ali às 5h15, porque vocês têm aula até às 5h15, né? Se bem que na quarta-feira vocês não têm aula. Eu posso deixar aqui uma outra opção, né? Eu vou acrescentar um campo. Deixa eu alterar isso agora. Outro. E aqui vocês conseguem escrever. Deixa eu ver. Outro. Que seja na quarta-feira, tá? Sempre na quarta-feira. E dependendo do que digitarem ali, eu consigo ter uma noção do que ficaria melhor. Aí eu vejo também se eu tenho disponibilidade, né? Que é na quarta também tem uma aula. Quarta-feira a gente tem muita reunião. Mas é interessante esse retorno de vocês para que a gente possa fazer o atendimento no horário que vocês participem, né? Não adianta dizer, Fábio, eu adoro o atendimento meio-dia e meio, mas não vem ninguém. Então, não funciona. E aqui um campo que está em aberto, das experiências que teve com o ensino remoto, quais são as situações, recursos, metodologia que considerou exitosa. Aqui, se alguém tiver ideia, sugestão, só tal professor fazia isso e era legal, tá? Então, anota aqui que eu vou adorar receber sugestões, né? Sempre procurando a melhor forma de passar isso para vocês. Então, tá. Vou colocar isso aqui no chat e vou dar aí uns minutinhos para vocês responderem. O Ramon mandou um abraço. O Ramon Pele, isso? Manda outro abraço. Um ótimo aluno, hein? Por mais Ramons. Ramon, show de bola, baita programador. Professor, sabe dizer por que não fomos cadastrados na turma ainda? José Espanholi. José, na verdade, assim, como o nosso recesso ele foi muito curto, deu ali, de trabalho, deu 10 dias, e aí tinha que fechar todo o ano anterior e matricular todo ano novo, o pessoal da secretaria não teve tempo, né? Geralmente, as férias é todo janeiro, né? Pega o final de dezembro, todo janeiro, às vezes um pouco de fevereiro, então eles têm 40 dias ali para fazer esse trabalho. E agora eles tiveram 10 dias. Então tá um caos, né? Se vocês lembrarem que, ou souberem que o UFC tem mais de 1.200, 1.300 alunos, é um trabalho, assim, descomunal. Então, vai acontecer, é só que realmente eu acho que o pessoal está sem tempo. Pessoal, no chat tem o link do formulário, abram, vejam se está funcionando ou não. Sobre o telefone, tá? Eu coloquei como campo obrigatório, não precisa, tá? Professor, não quero falar meu telefone, ou não tenho, põe aí 0000, ele vai aceitar. O telefone é mais de uma emergência, realmente. Só preciso falar com alguém. Então, pensando que, né, em alguma emergência a gente precise se conversar. Mas não vou ficar oportunando vocês. Fiquem tranquilos. Já tem algumas respostas. Ih, eu estou mostrando a resposta, né? Ai, que feio. Eu imagino, se é que não já tem, que vocês tenham algum grupo, né, que, sei lá, as mediadoras se comuniquem com vocês. Não sei como é que está funcionando isso. Mas, se não tiver, em algum momento, se vocês quiserem, né, criar um grupo da disciplina, para que a gente possa, às vezes, facilitar a comunicação, pode ser também. Mas eu acho que o IFC vai fazer alguma coisa nesse sentido, né? Cria um
um grupo da turma e ponho todos os professores da turma, às vezes para fazer um aviso, pessoal, amanhã não vai ter aula, negócio meio em cima da hora, o professor adoeceu aqui, passou mal, ou está sem energia, ou está sem internet, o que aconteceu e vai acontecer muito, né, para que vocês fiquem sabendo. Então, o WhatsApp, para isso, é a melhor forma. Então, se vocês até puderem me informar aí se já existe um grupo, né, para matar minha curiosidade, eu agradeço. 27 respostas. 28, vamos ver como é que estão as votações aqui. As turmas estão meio emparelhadas, menos gente do terceiro A1, mais do terceiro B2. Internet todo mundo tem, que bom. Computador em casa, a grande maioria. Deixa eu ver aqui do atendimento, como é que tá. A maioria final da tarde, 5h15. Quer dizer, tá bem dividido, tá? Também a gente pode fazer uma semana manhã, outra tarde, é possível também. Teve uma sugestão no comecinho da tarde. Legal, estou vendo aqui as experiências exitosas. E muita gente falando, tá empatado, hein? 8 da manhã, 5 da tarde. Acho que a gente vai ficar intercalando, então. Cada semana a gente faz um diferente. Pessoal pedindo as gravações da aula para poder rever, né? Isso é importante, mas nossas aulas sempre vão estar gravadas, tá, pessoal? Então, vamos poder lá tirar as dúvidas. 39 respostas, estamos em 44. 43, né? Se tira meu nome. Vamos lá, só faltam 3. Aula síncronas vídeo no YouTube. Agora o final da tarde passou na frente, hein? Vocês não querem acordar cedo, né? Tô sacando. 41, só faltam 2. Vamos lá. Pode ser que alguém tenha caído na internet. Não, mas aí tá online, né? Tá, faltam 2, eu não vou esperar, depois eu vejo. Mas o que a gente pode perceber é que a grande maioria tem computador. Quem não tem computador, pessoal, quiser me contactar por e-mail para a gente conversar sobre isso, ver o que pode ser feito, né? Porque, assim, a maioria das disciplinas não precisa do computador, então, pelo celular, vocês conseguem assistir aula, sei lá, de história, de português, fazer as atividades e mandar. Programação não tem como, né? A gente precisa do computador. Então, não ter o computador para a disciplina é uma dificuldade, sim, mas aí a gente tem que buscar se ajudar. Então, eu peço para quem não tenha, né, nem notebook, nem um PC de mesa, enfim, quem não tenha recurso, não consigo programar, professor, peço que entre em contato comigo, tá? Manda um e-mail que a gente conversa. Muito bem, 41 respostas, eu acho que é isso mesmo, 2 aí talvez não conseguiram. Então, o que a gente vai fazer, né, tem os dados de vocês aqui, e-mail, legal, tudo salvo. A definição que a gente tinha aqui era em relação ao atendimento. Levantou a mão. Pode falar, quem levantou a mão, se não foi sem querer. Não, eu tenho uma dúvida.
Caso o atendimento seja, por exemplo, só quarta-feira, depois no final da tarde, e esse horário normalmente eu não sei se eu vou conseguir participar. Teria daí como marcar alguma outra parte quando eu tiver dúvida, ou você vai tentar intercalar? Não sei. Pela manhã você consegue? Consigo. Tá, deixa eu perguntar. Alguém não consegue pela manhã? Pode falar no chat aí. Às 8 da manhã alguém não pode? A Júlia. Bruna. Eu não vou poder por um tempo porque eu vou estar fazendo estágio, mas depois eu acho que eu vou conseguir. Tá, jóia. Então vamos fazer o seguinte, né? Para não prejudicar, a gente tenta intercalar, né? Ou até encontrar um horário que daria para todo mundo. Sei lá, 1 da tarde na quarta. Alguém não poderia? Acho que mesmo quem trabalha, talvez não vá poder também, né? Nicole. Então, assim, vai ser difícil encontrar um horário que atenda todo mundo, tá? Então, mas pelo que eu percebi, às 8 ainda atende a maioria. Mas vamos intercalar, né? Eu vou buscar uma forma de divulgar para vocês ali. O Vitor. Da mesma forma que a gente fez a aula semana 1, semana 2, a gente faz o atendimento, tá? Eu posto ali na página da disciplina. A semana 1, que é essa, a gente faz de manhã. Semana 2, que é a próxima, a gente faz à tarde. Então, na próxima ali, a gente já faz assim. Se bem que na próxima semana não vai precisar de atendimento, que a gente não teve conteúdo ainda. Tá? Então, vai ficar assim. Semana 1 de manhã, semana 2 à tarde. Essa semana já passou a quarta, semana que vem não vai ter dúvida. E na outra semana, volta a ser semana 1, a gente faz às 8. E aí, quem não conseguir nenhum dos dois horários, só claro, eu vou ajudar no outro momento, tá? Ninguém vai ficar desassistido. A gente só quer deixar a coisa mais organizada. Mas ninguém vai ficar com dúvida e não vou deixar de atender ninguém, tá joia? Então, pode ficar tranquila, Gabriela. Mas, então, a gente intercala aí para tentar atender todos por enquanto. E se depois aparecer uma estratégia melhor, a gente refaz o horário. Isso aí é bem flexível. Beleza? Das sugestões, depois eu dou uma olhada com calma, mas é mais ou menos o que a gente já conversou aqui também. Então, temos mais 15 minutinhos. Vamos só finalizar o nosso slide aqui, que está quase terminando. Então, esse era o diagnóstico, né? Estava aqui o link. Legal, é bom que aí a gente já se conhece um pouco mais. Aí do grupo do WhatsApp, né, se tiver mais professores, depois eu queria entrar também, porque a gente facilita a comunicação. Se não, se quiserem criar, também seria legal. Mas eu até acho que o IFC vai, o Lupe ali, as meninas mediadoras vão tomar a frente disso. Eu fiz os próximos slides aqui, é uma brincadeira, mas também é coisa séria. Contrato de parceria professor-aluno, né? Alguns acordos que eu queria fazer com vocês, né, no sentido ali do que foi falado no início da aula, para que a disciplina ocorra da melhor forma possível, né, para vocês e para mim também, né, com tudo que a gente aprendeu ao longo do ano passado, que a gente viu que não funcionou, né, vocês mesmos ali, rapidamente eu li os comentários nas sugestões da dificuldade de acompanhar os materiais, de acumular atividade. Então, tudo nesse sentido para que a gente consiga melhorar o nosso processo de ensino-aprendizagem. Então, participação da aula síncrona, fazer o máximo para estar em todas as aulas. A gente sabe que um ou outro não pode, ou naquele dia não vai poder, mas se está em casa, se tem internet, se tem computador, se está bem, participa, né? A gente sabe que, principalmente quando é aula gravada, assim, né? Aula síncrona gravada. Quando é uma aula planejada gravada, ela é um pouco diferente. Mas acaba, tá gravado, depois eu assisto. E aquilo vai ficando, aí chega no final do ano, tem, como tinha a minha lá, 40 aulas gravadas. 50 horas de aula. E já desanima. 50 horas eu assisto 2 temporadas de alguma coisa. Então, assistam a aula presencial, deixem para assistir gravada, só para rever se e quando tiver alguma dúvida, né? Então,
participem. Abrir câmera, né, é um pedido para a gente se conhecer, né, para eu poder ver vocês, para poder reconhecer, para a gente poder se cumprimentar na rua esse ano, ou daqui a 10 anos, quando a gente se encontrar, senão vocês vão dizer, tá bem que aquele professor era chato, passa e nem cumprimenta. Então, eu já tenho uma fama de chato, quero minimizar isso, pelo menos sendo educado com vocês na rua, né? Então, quem quiser abrir, dá um oizinho. Quando começar a aula, se não começar aqueles 5 minutinhos que a gente fica esperando, tomando água, batendo papo, perguntando se vai estar frio, se vai estar calor, o que vai ter no final de semana, se aglomera, se não aglomera, deixa a câmera aberta ali para a gente conversar, né? Buscar interagir, né? Porque às vezes a gente, professor, acha que está ficando louco, falando sozinho, acha que cai a internet, porque ninguém fala. Então, chat, né? É o mais fácil, mas quando der áudio e vídeo, porque, como eu falei, muitas vezes eu não estou olhando o chat, ou na maioria das vezes, como agora eu não estou vendo o chat, de repente vocês estão me xingando ali, deixa eu ver se tem alguém me xingando. Não, não tem ninguém me xingando. Tem um monte de gente laranja. Por que as caixas estão laranja? Eu entendi. Tá, então o chat eu não vou conseguir acompanhar. Cumprimento de prazos. Isso aqui, por mais que pareça ser uma coisa chata do professor, isso aqui, acreditem, é por vocês. Para que, mais uma vez, eu sei que não conheço vocês, né, mas acredito que muitos passaram, né, por essa loucura no final do ano de tarefa acumulada. Né, e isso eu trabalho muito com a minha filha. Minha filha tem 8 anos, está na terceiro ano. E aí chega 4 atividades. Ah, pai, uma é para segunda, outra para quinta, outra para outra segunda. Sim, e aí tem tempo. Não, porque amanhã vai vir mais 2, aí no outro dia vem mais 1, no outro dia vem mais 3, aí quando você vê tem 10 atividades, e aí tá perdido. Então, chegou, faz, né? Não, talvez não dê tempo de fazer tudo, mas faz. Não acumula, porque é igual parcelar a compra, né? Para quem já tem cartão de crédito, o parcelamento é terrível. Não, é só em 3 vezes, legal. Aí pagou uma no próximo mês, aí faz mais uma compra. 6 meses. Não, celular mais caro, faz 6 vezes. Aí agora já tem 2 parcelas. Aí no terceiro mês tem 2 já passadas e faz mais uma. É um buraco sem fim. Atividade acumulada é a mesma coisa, né? É só uma, deixa, vem mais outra, vem mais 2, quando vê tem 10, e aí já não dá conta, começa uma, não termina, aí tá difícil, vai para outra mais fácil, aí fica aí, quando vê, tá morto. Ok? Então, devido a isso, e como a gente sabe, ano passado ele não sabia como é que era, podia entregar quando quisesse, agora não vai ser bem assim, os prazos vão ser cobrados como se estivesse na presencialidade. Só que, claro, a gente vai dar prazo, né, que seja factível. Eu não vou passar para vocês fazerem um site até segunda-feira. Ou até passe, né? Mas não vou fazer isso, não. As piadinhas eu pulei, né? Apertei no end aqui. Participação no horário de atendimento. Né, isso aqui, mais uma vez estou reforçando, mas já falei ali há pouco. Participe, né? Professor, é obrigado a participar do atendimento, né? Se quer que a gente vá lá, gostou tanto da gente, não. Quer dizer, eu gostei de vocês. Mas não é obrigado. Né? O que eu falo é, teve dúvida, participa. Né? Não acumula dúvida. Né? E não, né, ficar dependendo só do e-mail, porque o e-mail, né, gente, nós, professores, a gente recebe 5, 10, 15, 20, 30 e-mails por dia, seja de aluno, de direção, da reitoria, né? Nós temos 4, 5, 6, tem professor que tem 8 turmas, cada uma com 30, 40 alunos, então imagine se todo mundo mandar e-mail, é impossível atender por e-mail. E ali no horário de atendimento, a gente tem todo mundo junto, atende na hora, né? Tirou a dúvida ali, já resolve por e-mail, professor, não funcionou isso, aí você responde, faz isso, professor, não deu certo, não, então faz isso. Deu certo, mas agora deu outro problema. Aí fica um dia todo no e-mail. Então, só reforçando que o e-mail, realmente, quando precisar, o professor vai ajudar. Mas tentem evitar. Tá, e como é o professor, né? Ele está dizendo que é chato, não sei o quê. Não, não é chato, não. O professor ajuda, eu acabei de falar. Ajuda, mas eu tenho que entender que quer ser ajudado, que está buscando aprender. Pode ter a maior dificuldade do mundo. Professor, eu não lembro programação, não sei nem declarar uma variável. Não tem problema. Quer aprender, a gente vai dar um jeito de vocês aprenderem.
O que eu não vou tolerar, e nenhum professor tolera, é o aluno, né, não faz nada, no final, professor, dá uma força aí. Isso não é ajudar, né? Isso é enganar e se enganar, né? Não vou enganar ninguém e não vou deixar que vocês se enganem achando que, porque conseguiram a nota, aprenderam e vão passar. Não, a gente vai ajudar até o último dia. Professor, eu tive nota ruim o ano todo, mas eu tentei, eu não gosto de programar, tudo bem, eu também não gosto de um monte de coisa, e tive dificuldade, mas foi até o final, e aí eu garanto a vocês, quem vai até o final, passa, né? Não passa quem realmente ou não teve condições, teve algum problema pessoal, ou cansou e desistiu, ou não faz nada e nem quer fazer. Aí realmente fica difícil. Mas foi até o final, que eu garanto a vocês que passa, tá? Isso é uma filosofia minha, uma regra minha. Se vai até o final e tentou o ano todo, e professor percebe isso, tá? Não se engane. É igual pai e mãe. A gente sabe quando de fato quer, sabe quando de fato se esforçou, né? Não adianta achar que vai conseguir dar um jeito no professor e tal. Então, vou ajudar sempre. O professor atende, sim, né, de forma organizada, a gente colocou. O professor reprova? Não, o professor nunca reprova, né? Quem reprova são vocês, que não estudam. Brincadeira. Mas isso aí, brincadeiras à parte, reforça o que eu falei agora há pouco. Só reprova comigo quem não quer, né? Professor, não gostei do senhor, não gostei da disciplina, não estou com saco para estudar, estou com problema, precisei trabalhar. Aí realmente não tem o que fazer. Mas não, gostei, né? Eu sei que às vezes ninguém é obrigado a gostar da disciplina do professor, isso é normal, mas sabe da responsabilidade, sabe que precisa se formar, sabe que precisa disso para tocar a vida, que é importante, então vai se empenhar, gostando ou não. E aí não vai reprovar. O professor é legal? Mas não é bobo, né? Posso ter a cara de bobo, mas não sou bobo. Mas sou gente boa. Falei que eu sou chato, eu não sou chato, não. Eu sou bem legalzinho. Mas eu não gosto de programar. Ó o desespero do Homer, né? Falei agora. Muita gente não gosta de programar. Se eu tivesse colocado naquela enquete, aquele questionário, quem gosta de programar, ia dar aí uns 20%, 30%. Né? É normal porque não é fácil, né? A gente sempre faz um pouco de analogia com matemática. Quem gosta de matemática? São poucos, porque também não é fácil. E geralmente quem gosta muito. Mas precisa, né? Vocês, quando entraram no curso técnico de informática, vocês se expuseram a estudar informática, aprender a ser técnico, e não tem como ser técnico informático sem programar. Claro que a gente não vai cobrar o ponto de, eu quero que todo mundo saia o exímio programador pronto para ir trabalhar no Google. Não. Quem quiser até consegue, né? Sempre temos ótimos programadores. Alguém falou aí do Ramon. Ramon, fantástico programador. Não lembro se ele vai seguir na área. Até acho que vai. Mas isso é de cada um, né? Como tem gente, tinha alunos ali que odiavam, né? Eu quero fazer arquitetura, quero fazer jornalismo, medicina, odeio programar. Mas é escola, pessoal, a gente sabe, né? Tá ali, tem que fazer, e se empenham e vão muito bem, né? Da mesma forma, eu nunca gostei de português, né? Mas eu estudava, né? Tinha que fazer o quê? Eu gostava de história, hoje adoro história. Então, eu lamento, né? É ruim a gente fazer uma coisa que não gosta, mas a gente vai tentar deixar da forma que fique mais divertido e menos pesado possível. E no final das contas, somos todos programadores, né? Pelo menos durante a disciplina. Essa piadinha aí nem tem muita graça, mas para quem é programador tem, né? O bebezinho fala ali, olá, mãe, meu Deus, suas primeiras palavras, olá, mundo. E a mãe já viu que era um programador. Por quê? Porque existe uma lenda na programação que todo programa que se faz, a primeira vez que você faz um programa em uma linguagem, pode ser a 30ª linguagem que você aprende, o primeiro programa que você faz é o Olá Mundo, o Hello World, né? Vocês devem ter ouvido falar. Então aí já identificamos um programador nato. E a gente precisa, nessa disciplina, se enxergar como um programador nato. Gostando ou não, né? A gente está falando isso agora há pouco. O professor não gosta de programar. Tá, eu entendo, né? Como a gente falou, ninguém gosta de tudo.
Mas vamos tentar deixar isso de lado um pouco e tentar se divertir, porque, né, senão fica mais sofrido. E dá para fazer bastante coisa legal. A gente vai buscar um tema que seja divertido, que vocês façam alguma coisa realmente concreta e que possa ver uma funcionalidade no final. Tá, joia? Então eu torço para que a disciplina seja legal, né? Que a gente possa ter um ano aí bom dentro das possibilidades. Tá joia? Não cronometrei, mas a coisa deu bem certinho, né? 4h43, 2 minutos para terminar a aula, é o tempo de vocês arrumarem a mochila, desligar o computador, arrumar o laboratório, né? E pro intervalo. Nem era intervalo agora, né? Teria mais uma aula. Gente, é isso. Por hoje é isso. Vou encerrar a gravação aqui. Gravação interrompida. Em breve vai